sua adoração influencia o cenário que você está vivendo ou o cenário que você está vivendo influencia a sua adoração? Eu sou Felipe Carvalho e quero trazer mais uma vez uma mensagem de Deus para o seu coração. Todos nós passamos por dificuldades na vida, por problemas, por obstáculos, por desafios. Todos nós enfrentamos o dia de aflição. E a pergunta que eu quero deixar como tema neste vídeo de hoje é: o problema, a luta, é ela que influencia o cenário que você está vivendo e a sua vida de adoração, de relacionamento com Deus? Ou a sua vida com Deus, a sua adoração, a sua vida de intimidade com Cristo, que influencia o cenário que você vive? Esse é um tema muito interessante porque nós somos ensinados que se nós clamarmos, se nós orarmos, se jejuarmos, se buscarmos a Deus, Ele vai atender a nossa oração. E isso é verdade, Ele atende mesmo. Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é Pai, Ele cuida dos que são seus filhos. Mas nem sempre que nós oramos, buscamos, jejuamos, fazemos o que é certo, fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nem sempre isso é garantia de que Deus vai fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Porque Deus não age baseado na necessidade do nosso coração. Deus, Ele se move por propósitos. O propósito de Deus é maior do que a nossa necessidade. E se Ele precisar permitir a fornalha para nos ajudar a crescer, a amadurecer, Ele vai permitir. Se for preciso a cova dos leões, Ele vai permitir. Se for preciso o mar fechado na nossa frente, Ele vai permitir. E às vezes surge uma doença, um problema financeiro, um problema na sua empresa, no seu negócio, e você ora, você busca, você faz a sua parte, você oferta na igreja, você é dizimista, você é ofertante, e Deus não faz aquilo que você gostaria que Ele fizesse. E como que você reage a isso? Como que eu reajo a isso? Mas eu quero basear essa reflexão no texto de 2 Samuel, capítulo 12. O contexto aqui é que Davi havia cometido adultério com Batseba e ela engravida, e Deus avisa que a criança não iria sobreviver. A criança nasce e fica doente. E a partir do versículo 16 diz o seguinte: Davi então buscou a Deus pela criança, e Davi jejuou, e entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra. E os anciãos da sua casa se levantaram e foram ter com ele para levantá-lo da terra, mas ele não quis, nem ele comeu pão com eles. E sucedeu no 7º dia que a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque diziam: eis que enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo se o contarmos que a criança está morta? Mas Davi, quando viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: a criança está morta? E eles disseram: ela está morta. Então Davi se levantou da terra, banhou-se, se ungiu, trocou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou. Uma coisa que é interessante nesse texto é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. E Davi orou, Davi buscou, Davi jejuou, Davi chorou diante de Deus. Mas Deus não atendeu o pedido de Davi. E muitas vezes é assim conosco. Você pode estar passando um problema de dificuldade, uma luta financeira, um problema de saúde. E você ora, você busca, você pede, você clama, faz campanha na igreja, você fala com o pastor e levanta um exército de oração. E Deus não faz aquilo que você pediu. Mas o ponto-chave desse texto, desse versículo é o versículo 20, que diz que Davi se levanta, ele se banha, ele troca de roupa e ele entra na casa do Senhor e adora ao Senhor. Uma coisa interessante aqui que nós temos que ter em mente é que o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado naquilo que Ele faz. Muitas vezes nós tratamos a Jesus como um garçom, como um mordomo, que Ele tem que fazer aquilo que eu peço na hora que eu peço. Mas a vida com Deus não é assim. Nós somos filhos, nós somos servos e Deus é soberano. Ele que tem poder e capacidade de fazer o que é melhor por nós. E quando nós não recebemos aquilo que queríamos, nós muitas vezes nos comportamos como filhos mimados, né? Nos afastamos, fazemos birra
deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, deixamos de viver aquilo que Deus mandou que nós vivêssemos. Eu deixo de ofertar na igreja, eu deixo de servir no ministério, eu deixo de orar, de ler a palavra, porque Deus não fez aquilo que eu queria. E isso separa os filhos maduros dos filhos imaturos de Deus. Mais uma vez eu faço a pergunta que eu fiz no começo desse vídeo. A sua adoração influencia o cenário que você está vivendo, ou o cenário que você está vivendo influencia a sua adoração? É interessante a gente continuar o texto aqui, porque a partir do versículo 24, a Bíblia conta que o nascimento de Salomão. Salomão foi o rei mais sábio que já existiu nessa terra. E ele nasce depois de um contexto em que Davi perde um filho. Mas eu creio que o que determinou a sequência dos fatos foi a posição que Davi teve com Deus, apesar do acontecimento. Apesar de Deus não ter feito aquilo que ele pediu, apesar de Deus não ter respondido da forma que ele orou, ele se posiciona em adoração, porque Davi sabia que mais importante do que Deus pode fazer é caminhar com Jesus todos os dias, independente do que ele me dá ou não. Se Jesus tivesse apenas morrido na cruz por nós, e apenas não é como se fosse algo simples, mas no sentido de uma única coisa, se ele só tivesse morrido na cruz por nós, pela nossa salvação, já valeria a pena viver uma vida com ele. Se ele não garantisse mais nada, já valeria a pena. Porque hoje nós não estamos pensando na eternidade. A nossa vida é tão corrida, é trabalho, é igreja, é família, é escola, faculdade e tantas coisas que nos envolvem no nosso dia a dia cotidiano. E nós não paramos para pensar na eternidade, no céu e no inferno. Mas vai chegar um dia em que nós não vamos ter outra escolha a não ser pensar sobre isso. No dia que for a nossa morte, nós vamos para o céu ou para o inferno. E a ida para o céu, o que garante é o sacrifício de Jesus. E isso é o mais importante que nós poderíamos receber dele. Mas ainda assim ele se preocupa em nos dar coisas boas, né? Como Jesus disse nos evangelhos, né? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Mas o ponto que eu quero deixar para você pensar nesse vídeo de hoje é: se Deus não fizer aquilo que você está pedindo, se Deus não fizer aquilo que você tem sonhado, você vai continuar vivendo uma vida de oração, de adoração a Ele? Se Deus não responder a sua oração da forma que você tem pensado, da forma que você tem sonhado, você vai continuar servindo a Ele? O seu relacionamento com Ele é mais importante do que aquilo que Ele pode te dar? Porque às vezes você pode estar vindo na igreja, você pode estar no seu tempo de devocional, orando e clamando e falando com Deus, lendo a palavra, e ofertando, enfim, servindo no ministério, com uma expectativa de que Ele vai retribuir tudo o que você tem feito. E Ele retribui mesmo. Mas e se Ele não fizer do jeito que você está pensando? Isso vai continuar? Você vai continuar amando Ele? Você vai continuar servindo a Ele? Porque às vezes você está clamando lá na igreja, louvando, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, mas por dentro você está pensando assim: por que o Senhor não fez aquilo que eu pedi? Então o que fique de reflexão para nós nesse dia é: se Deus não fizer aquilo que eu quero, eu vou continuar amando Ele, servindo e orando e buscando e vivendo um relacionamento com Ele da mesma intensidade de quando eu estou pedindo algo? Que essa palavra possa entrar no seu coração, trazer uma reflexão, e que, se for necessário, que haja uma correção na sua rota. Se você não conhece Jesus ainda como Senhor, como Salvador, como Pai, que esse vídeo também possa te apresentar esse Senhor, que apesar de não fazer todas as nossas vontades, é um Pai que nos ama incondicionalmente e está sempre de braços abertos para nos receber. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale com você. Deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que possa abençoar outras pessoas e que a palavra de Deus continue sendo pregada. Deus abençoe.